Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Que a paz do Senhor esteja com você hoje. É com alegria que nos reunimos para refletir sobre a grandeza do sacrifício de Cristo na cruz. O que vemos ali, em seu sofrimento, não é apenas uma tragédia humana, mas a manifestação do amor incondicional de Deus por nós. Hoje, quero que olhemos para um momento muito especial da crucificação de Jesus. Um momento que revela algo profundo sobre quem ele realmente era. O versículo que vamos meditar está em Marcos capítulo 15, versículo 39, que diz: Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: Realmente, este homem era o Filho de Deus. Imaginemos essa cena. Um centurião, um oficial romano, um homem acostumado com a violência e a morte, estava diante de Jesus, observando-o com atenção. Ele não era um simples espectador, mas alguém que estava ali, no centro do evento mais importante da história da humanidade. O que ele viu e ouviu naquele momento? Ele viu um homem que, mesmo na dor extrema, manteve a compostura. Ele ouviu o último brado de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Esse brado não era o de um homem derrotado, mas o de alguém que, apesar do sofrimento físico, estava em total comunhão com Deus. Esse gesto, essa entrega, não era de um simples carpinteiro, como muitos pensavam. Era a entrega do Filho de Deus, o Salvador do mundo. O centurião, então, olhando para tudo aquilo, não pôde deixar de reconhecer a verdade. Ele se levantou, olhou ao redor e teve uma revelação. Ele percebeu que Jesus não era apenas um homem comum. Não era um simples camponês, como muitos pensavam. Não era um homem qualquer. Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Essa revelação que veio do centurião é poderosa. Imagine o que ele pensou ao olhar para o céu que se escurecera, as pedras que se partiram, os soldados paralisados e a última palavra de Jesus. Ele não podia mais ignorar a verdade que se apresentava diante dele. Jesus era mais do que alguém que estava sendo crucificado. Ele era o Salvador, o Filho de Deus. E naquele momento, ele se levantou e declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27, versículo 54. Você já parou para pensar na profundidade dessa declaração? Este homem, um estrangeiro, um soldado romano, um homem sem nenhuma relação direta com Jesus, reconheceu quem ele era. Em meio ao sofrimento, ele foi tocado de uma forma que não pôde deixar de expressar. Às vezes, somos nós que temos a dificuldade de reconhecer a grandeza de Cristo em nossas vidas, mesmo conhecendo a história, mesmo ouvindo as palavras. Mas esse homem, um gentio, teve sua fé despertada de forma única. O que essa história nos ensina? Jesus não era um homem comum como alguns poderiam pensar. Ele não foi apenas uma figura histórica. Ele é o Filho de Deus, o Salvador, aquele que veio ao mundo para morrer por nós e nos oferecer a salvação. Ele não veio como um rei imponente, mas como um servo para cumprir a vontade de Deus e nos reconciliar com Ele. Em nosso cotidiano, muitas vezes somos como o centurião. Estamos diante da verdade, mas às vezes precisamos de um momento de revelação para ver Jesus de forma mais clara. Pode ser que estejamos tão acostumados com a rotina da vida, com os desafios diários, que não conseguimos ver a grandiosidade do sacrifício de Cristo. Mas assim como o centurião, podemos ser tocados de uma forma que nos leve a reconhecer quem Jesus realmente é. Eu te convido hoje a refletir sobre isso. Quando você olha para a cruz, o que vê? Você vê um simples homem que sofreu? Ou você vê o Filho de Deus, o Salvador, que deu a sua vida por amor a você? A cruz nunca perderá seu poder, e o sangue de Cristo nunca perderá sua força. A obra da cruz está consumada. E como o centurião, devemos nos levantar e declarar com fé: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas o que significa essa declaração para você no seu dia a dia? O que ela muda na sua vida? É essa pergunta que devemos levar para nossos corações e refletir sobre ela profundamente. E eu te convido a permanecer conosco,
pois ainda há mais a explorar sobre como essa revelação pode transformar nossas vidas. Agora, vamos orar. Senhor, obrigado pela cruz que nunca perde o seu poder. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, que foi o preço da nossa salvação. Ajuda-nos a reconhecer a grandeza de Cristo em nossas vidas, assim como o centurião o reconheceu. Que possamos viver todos os dias com a certeza de que Jesus é o Filho de Deus e que sua obra na cruz é suficiente para nos transformar. Em nome de Jesus, amém. Ao refletirmos sobre a crucificação de Jesus e o reconhecimento do centurião, somos lembrados de que a verdade de quem Cristo é transcende nossa compreensão humana. Ele não era apenas um homem comum, como muitos poderiam pensar, mas o Filho de Deus, enviado para cumprir a vontade do Pai e oferecer-nos a salvação. O versículo de Marcos 15:39 que nos diz: realmente este homem era o Filho de Deus, ecoa a revelação que precisamos abraçar todos os dias. Esta revelação nos chama a olhar para a nossa vida com novos olhos. Não podemos mais ver Jesus como apenas mais uma figura histórica. Ele é o Salvador, o Cordeiro que foi imolado por nossos pecados. Assim como o centurião foi tocado, devemos permitir que essa verdade transforme nossa visão de Jesus e de tudo o que ele fez por nós. Quero compartilhar com você uma história que ilustra o poder dessa revelação. Certa vez uma mulher me contou sobre como sua vida foi transformada após entender verdadeiramente quem Jesus é. Ela vinha de uma vida de desafios, com muitas dificuldades emocionais e espirituais. Mas quando ela realmente entendeu o significado da cruz e o amor incondicional de Cristo por ela, tudo mudou. Ela se entregou ao Senhor, e a paz que tomou seu coração foi algo indescritível. A revelação de que Jesus é o Filho de Deus não apenas a salvou, mas restaurou sua vida. E você, como está vendo Jesus hoje? Como essa revelação pode impactar sua vida? Deus está nos chamando a reconhecê-lo em cada área do nosso ser. Que possamos olhar para ele não apenas como uma figura do passado, mas como o Salvador presente, ativo, pronto para transformar nossa realidade. Vamos orar. Senhor, que a verdade de quem Tu és se revele a nós de maneira profunda e pessoal. Obrigado pelo Teu sacrifício, que continua a nos salvar e nos restaurar. Ajuda-nos a viver com a certeza de que Tu és o Filho de Deus e que através de Ti encontramos a verdadeira vida. Em nome de Jesus, amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Obrigado por estar conosco hoje. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você ama. Que o Senhor abençoe e guarde você e sua família. Até morrer, eu a vou proclamar.